Livre-arbítrio existe ou não existe? Há quem diga que o livre-arbítrio não existe porque todas as nossas ações vêm, de certa forma, de uma inconsciência, como eu poderia dizer, e aí moléculas que se organizam e nós tomamos nossas decisões. Há quem diga que o nosso corpo não pode funcionar apenas com as leis da física e o livre-arbítrio existiria sim. Então vamos discutir o que a ciência já pesquisou e já falou sobre esse assunto aqui no Física e Afins. E é o meu último vídeo esse ano no Brasil. Estou indo para o Japão amanhã. Provavelmente quando esse vídeo sair eu já estou no Japão e os próximos vídeos voltam pro cenário normal. Bora pro vídeo. Core, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu estou muito cansada, que há 3 noites eu não durmo, porque eu tenho um bebê pequeno, pra quem não sabe, bota a foto aí de um Mizinho, 8 meses, o Mi tá passando aí por uma fase de regressão de sono, não quer dormir direito, eu tô indo pro Japão, 40 horas de viagem, uma loucura, e aí é isso, gente, fita que segue. O que seria o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é vocês deixando o dedo nesse like, taca o dedo no like e taca o dedo no inscrever-se, gente, bora bater 500 mil aqui nesse canal. Olha só, então o livre-arbítrio seria a nossa capacidade de escolher as nossas próprias ações, de não ter nada, nem ninguém, nenhuma força, nem nada decidindo por nós. Esse seria o livre-arbítrio. Mas será que de fato existe? Existem várias perspectivas sobre o livre-arbítrio. Nós temos o compatibilismo, que diz o seguinte: mesmo que o universo, mesmo que tudo seja definido por ações passadas, se nós quisermos mesmo e tivermos força e desejo, nós vamos conseguir tomar as nossas decisões. Por outro lado, existe o incompatibilismo, que diz que, ora, se tudo é definido por ações passadas, então a gente não decide porcaria nenhuma. Temos as pesquisas neurocientíficas que dizem que todas as nossas ações derivam aí do nosso funcionamento cerebral e que existem certos comportamentos cerebrais, né, comunicação cerebral, que precede então uma decisão, levando aí a uma talvez não existência do livre-arbítrio. Nós temos também o determinismo biológico, que fala o quê? Que a nossa genética, o nosso ambiente, tudo já vai nos levar a fazer escolhas. Então assim, gente, cientificamente falando, tá difícil pro livre-arbítrio. Eu quero pensar no livre-arbítrio, mas eu acho assim que a maioria das nossas decisões, elas já vêm de outras questões. É muito estranho a gente decidir uma coisa assim, pá, do nada, tudo parece que vem de outro lugar. Tô viajando? Vai dando like aí se eu tô muito assim, hoje o papo é esse, vou trazer estudos científicos, mas obviamente não temos aí uma conclusão e eu quero saber a opinião de vocês. Algumas pesquisas científicas mostram que temos um acúmulo de atividade neural antes de uma decisão. Existe um trabalho bem famoso e muito antigo, que já adianto pra vocês que tem algumas inconsistências metodológicas, mas que iniciou aí essa discussão com o pé na porta. Vamos ver o que ele fala. Em 1983, um estudo feito por Benjamin Libet, Curtis Benson, Elwood Wright e Dennis Purr diz que o início cerebral de um ato espontâneo e voluntário pode ocorrer de forma inconsciente, ou seja, antes que haja qualquer consciência subjetiva de que uma decisão de agir já foi iniciada cerebralmente. Então, o que eles dizem? Que a gente já tem uma atividade no nosso cérebro antes de uma decisão, mesmo que essa atividade seja inconsciente, levando eles a acreditarem que não existe o livre-arbítrio. Então vamos lá, linha do tempo. Em 1983, o Libet fez esse estudo, que foi bem revolucionáriozinho. 2011, um grupo com 12 pessoas, é um número super pequeno, mas enfim, é um trabalho interessante para iniciar essa discussão. Colocou esses 12 voluntários numa ressonância magnética. Essa ressonância magnética, ela disse o quê? Que a atividade cerebral estava lá antes das pessoas tomarem a decisão. E os pesquisadores conseguiram até mesmo dizer o que a pessoa iria decidir antes dela decidir. Então assim, oi? Cadê o livre-arbítrio? Um neurocientista super famoso chamado Michael Gazzaniga, tá, gente? Só pra falar certinho o nome dele, disse o seguinte: que não existe essa coisa de mente, cérebro, um eu que controla as decisões. Não, que mente e cérebro é uma coisa só e que a gente não poderia separar essas duas coisas. E aí vem um outro cientista, o cientista chamado W. Klein, que publicou um artigo, colocou fogo no parquinho e disse o seguinte: não temos como afirmar
que o tempo dessa atividade cerebral e a ação é realmente uma coisa tá ligada à outra. A gente não tem como determinar esse tempo entre atividade neural e ação. Logo, todos os estudos que foram feitos até agora não servem pra nada. Jogou um balde de água fria em todo mundo, em todos os neurocientistas. E aí, o que aconteceu? A comunidade científica tem que correr para tentar trazer mais informação. Qual é o ponto mais importante desse artigo? É que ele diz o seguinte: não há como provarmos que uma atividade cerebral, uma determinada atividade cerebral vai conseguir guiar toda a nossa vida. Ele diz que atividades mais complexas exigem atividades cerebrais mais complexas, mais trabalhosas, mais simples. Atividades simples exigem mais o nosso cérebro trabalha de forma mais simples. Então, o que ele diz? A gente não pode dizer que todo esse inconsciente que acontece ali antes da tomada de uma ação é realmente determinando a ação. Não tem como provar isso, não tem como medir, não tem como saber. Atualmente, a gente não consegue medir. E ele diz o seguinte: logo, nós não podemos afirmar nada sobre o livre-arbítrio e os trabalhos feitos até então não valem de nada. Eu trouxe esse vídeo pra vocês porque o livre-arbítrio é um assunto que super me interessa. E eu não sou uma pessoa religiosa, então muita gente vai dizer assim: ai, tal coisa aconteceu porque Deus quis, ou porque não sei quem quis, um ser superior. A minha vida eu não me guio dessa forma, através de seres superiores que vão me dizer coisas. Então eu penso assim: tá, mas a gente tem o livre-arbítrio? As escolhas que eu faço são escolhas de fato minhas? Algumas são completamente influenciadas pelo meio. Existem comportamentos que a gente tem, pensamentos que a gente tem que foram completamente colocados ali na nossa cabeça, porque a gente cresceu numa família A ou B, porque a gente vive num país A ou B, que a minha experiência de vida é essa ou é aquela. Obviamente, quando a gente vai expandindo, nossos pensamentos também vão expandindo, as nossas escolhas vão expandindo, a gente vai conseguindo ir para lugares mais longe. Enquanto a gente não tem uma experiência tão ampla, a gente não consegue ir para esses lugares. Então, assim, se eu acho que o livre-arbítrio de verdade existe, eu acho que não, porque a gente acaba se limitando muito ao ambiente. Agora, se tu cresceu numa floresta sem ninguém falando nada, mas aí também é complicado esse livre-arbítrio, porque se tu não conhece nada além daquilo ali, ninguém te falou nada, como é que tu vai fazer escolhas baseadas no conhecimento que tu não tem? É meio complicado esse tema, né? De termos científicos, tem alguns trabalhos, mas todos são bem criticados, assim, não há um grande trabalho robusto, importante sobre o assunto. Eu quero que vocês me deixem aí nos comentários o que vocês acham. Livre-arbítrio existe? Não existe? Deixa o like, te inscreve no canal e até o próximo vídeo no Japão. E aí vai ter um outro vídeo lá nos Estados Unidos, que eu tô indo pra uma conferência em Seattle, em Washington, não é Washington DC, Washington, em Seattle. E aí o que vai acontecer? Eu vou participar de uma conferência que nem eu fui na Escócia no ano passado, só que dessa vez eu fui chamada pra ser palestrante. Eu vou vlogar, eu quero fazer uns vlogzinhos por lá. O Mi vai comigo, vai ser uma aventura em tanto. E aí eu vou tentar fazer algum vlogzinho aqui no canal mostrando pra vocês um pouquinho do que tá acontecendo por lá. Em breve venho atualizar algumas coisas da minha vida pra vocês. Ano que vem estou me mudando, não vou mais ficar no Japão, muitas coisas acontecendo, tá bom? Beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa o like, curte, compartilha e me segue lá no Instagram BibiBailas pra saber tudo em primeira mão. Beijo pra vocês. Gente, os meus e-books todos estão aí na Black Friday, no cupom BibiFriday. Vou deixar pra vocês aqui no comentário fixado. Beijo e até mais. Tchau!